Já o Fortaleza, aí é um outro contexto muito curioso. O Vasco vive a mudança de treinador, que é a mudança de treinador mais complicada do futebol brasileiro. É aquele que o Fernando Diniz assume. E não é nenhum desrespeito ao Fernando Diniz. Ou quando ele sai também. Ou quando ele sai. É porque o Fernando Diniz tem um estilo de jogo muito peculiar. Um modelo de jogo muito dele. E isso, pra mim, é mérito dele. Você trazer mais do mesmo, às vezes é complicado. Você não tem tua criatividade. Mas o Diniz é um cara, aquela velha história de posse de bola, de todo mundo trabalhar desde lá de embaixo, de jogar com uma linha muito alta, que significa ter muita gente no campo de ataque, mas significa também, se você perder a bola, ter o contra-ataque todo. Então o Vasco tá ali no momento de transição dificílimo, entre quando você sai de Carille para a entrada do Diniz é completamente diferente. O que aconteceu com o Fluminense. O que aconteceu com o Fluminense. Na ordem inversa, né? Só que aí o Fluminense ali faz mais sentido. Eu estou caindo. Eu preciso realmente de uma mudança e uma mudança mais segura. O Mano é mais pragmático. Sim. Então fazia mais sentido. O Diniz vindo no lugar do Carille, no meio do campeonato, é muito mais mudanças para serem feitas num time. Tomara que o Fortaleza consiga quebrar esse tabu, porque historicamente São Januário para o Fortaleza é uma pedra no sapato. Estaremos nessa, né? Bora falar sobre o Vasco, porque é um novo Vasco do Fernando Diniz, como o Caio falou, uma ruptura e os números aqui do Vasco no telão para a gente acompanhar. O Vasco que nós que somos de uma geração... Nossa geração, o Vasco é um dos maiores clubes do Brasil, José. Aí quando a gente olha para o Vasco, tem 7 pontos, 17º colocado, de novo lutando contra rebaixamento. Todo ano o Vasco vai lá, começa muito mal, depois dá uma arrumada ou não, que o Vasco tem caído muito mais do que permanecido na Série A do Campeonato Brasileiro. Oitavo pior ataque, terceiro pior do campeonato do ataque, o Vasco é a oitava pior defesa da competição, tem saldo de -4, faz um campeonato realmente de recuperação para ver o que é que dá e para ver o que é que Diniz é capaz de fazer, cara. E é isso que é curioso na minha visão. O Vasco trouxe um treinador que era conhecido como um cara de times de jogo feio, jogando com a defesa de solidez defensiva. Fábio Carille. Era essa a aposta do Vasco. Os números para um treinador que tem esse histórico são péssimos. Péssimos. Se você analisar, o Vasco tem o 4º pior saldo de gols do campeonato. E o Vasco só não tem um ataque pior porque o centroavante dele parece que a má fase do time não mexe tanto com o Verratti. O Verratti mantém uma média de gols a seu favor, independente de como o Vasco está. E faz uma aposta num treinador que não é nada ortodoxo. Que é sempre aquela coisa, o Fernando Diniz é quase uma certeza. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. Ou dá muito errado. Como deu no Cruzeiro. Nem que aquele muito certo seja no espaço de tempo curto, como foi no São Paulo, que depois de dar muito certo a coisa degringolou. Mas ou dá muito certo, ou é uma tragédia, como foi no Cruzeiro e como foi no próprio Vasco na Série B uns anos atrás. E a gente vai estar acompanhando esse jogo também. Caio, eu, Anderson Azevedo, a gente vai estar nessa transmissão, tá? Bom, é isso, Nos últimos jogos do Vasco, o Vasco... Foram 9 jogos. Ele não vence a 9 jogos e vem de 4 derrotas consecutivas. E perdeu pro Lanús, pela Sul-Americana. Faz não tá boa lá no Machão da Gama, não. O Vasco é um momento tão curioso, José, que... E aí que eu te digo, né, a história do Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um dos personagens mais ricos do futebol brasileiro. Como o Vasco apareceu em algumas jogadas mais insinuantes, o jogo nem tinha acabado, Lanús e Vasco, e as coisas viralizam na internet. Já tinha gente comemorando que o Vasco fez uma ou outra troca de passe, que chegou à frente, que é a grande característica das equipes treinadas pelo Fernando Diniz, mas acabou perdendo do Lanús lá. Vamos falar a verdade também, não foi nenhuma tragédia perder pro Lanús num jogo de Sul-Americana fora de casa, assimilar o golpe e vir pro jogo subsequente, até porque é um trabalho iniciando. Aí é que o X da questão é que como você consegue evoluir uma equipe que vem de 4 derrotas seguidas, mudando completamente o estilo que a equipe foi preparada para ser trabalhada ao longo da temporada toda, porque o estilo de jogo do Carille é completamente diferente do Fernando Diniz. Cabe ao Fortaleza, a gente está tendo até as imagens do jogo, e aí cabe ao Fortaleza tentar pegar esse time que está tentando ser moldado num modelo de jogo diferente. Como eu falei antes, né, o Diniz é um cara que é um personagem muito forte no futebol brasileiro. Então, o Vasco aposta nessa choque de cultura, vamos falar de futebolística. Mas será que em tão pouco tempo ele consegue? Exatamente. E aí é que cabe ao Fortaleza ler a leitura do jogo. Se desde o início do jogo a gente começar a ver porque o Fernando Diniz fez seu maior trabalho na Fluminense, começar muito, por exemplo, com a linha muito alta. O Fortaleza tem jogadores muito rápidos para contra-ataques. O Fortaleza adora que o adversário jogue com linha alta. O Fortaleza pode tirar proveito dessa mudança de estilo, caso ela já seja mais radical ainda contra o Fortaleza. É isso aí, gente. Então, é um fim de semana, aliás, é um sábado de muito futebol.
toda a equipe do Futebolês envolvida, desde cedo, 3 horas da tarde, a gente já vai trazer as informações desse confronto nordestino. Depois a gente já emenda, como diz o outro, emenda com Vasco e Fortaleza. 2 jogos bem interessantes para a gente acompanhar amanhã. E tomara que na segunda-feira a gente esteja aqui falando de vitórias.